Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, você já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou? Coloque para outras pessoas, peça para essas pessoas se inscreverem, divulgar esse canal. A gente precisa de mais e mais inscrições, né? Deixe seu comentário, seu like, sua dúvida, pergunta, né? Para a gente poder alcançar o maior número possível de pessoas para aprendermos o Catecismo da Igreja, que é o que nós estamos, né, estudando. Estamos estudando o Catecismo da Igreja, estamos estudando os sacramentos. Já estudamos o sacramento do batismo, do crisma, e agora estamos estudando a Eucaristia. A Eucaristia é tão importante que a Igreja coloca como o maior sacramento, porque contém o próprio Jesus, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Catecismo, ele fala muito da Eucaristia, então nós já estamos aí, já fizemos aí bastante, né, algumas aulas, e vamos continuar hoje. Nós paramos no parágrafo 1363, foi o último parágrafo que nós demos, né, na aula passada. Hoje nós vamos estudar o 1364 do nosso catecismo, a página é 376. Repetindo, página 376, parágrafo 1364, 1364. Na aula passada, nós estávamos falando que a Eucaristia, né, ela foi prefigurada lá no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, com a Páscoa judaica, que os judeus celebram todo ano, tá, no 14 de Nissan, tá? Mas a nossa Páscoa, né, não é a Páscoa judaica. Nossa Páscoa, né, a palavra Páscoa significa passagem. Nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus, que, né, nós celebramos na Eucaristia, né, na Santa Missa, ok? Que é uma memória, mas não é uma coisa lá do passado, isso eu já venho falando aqui há muito tempo. Então, o parágrafo 1364 continua explicando que a Eucaristia é uma memória, mas não é uma recordação de uma coisa lá do passado, é uma coisa, né, presente, porque para Deus não existe passado nem futuro, para Deus tudo é presente. Então olha o que diz o catecismo aí. O memorial recebe um sentido novo no Novo Testamento. Quando a igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo. E esta se torna presente. Olha aí, tá vendo? Então não é uma coisa do passado, é um presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 25 a 27. Lá diz bem claro
que o sacrifício que Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz é único, não é? Não pode ser repetido. Mas na missa não é repetido, é uma coisa que se torna presente, tá? É o que o Lutero não soube entender. Ele não acreditava na Eucaristia porque ele falava que não tinha sentido repetir, mas não é repetição. Não é? Infelizmente ele não entendeu essa parte. Tá? Todas as vezes que se celebra no altar, então por isso que toda igreja tem que ter o altar. Não é? Mesmo quando é celebrado fora da igreja, tem que ter um altar, que representa o próprio Cristo, onde vai ser celebrado, né, o sacrifício de Jesus, como se fosse o Calvário mesmo. Não é? Então toda a igreja tem que ter um altar, e onde é celebrada a missa e a Eucaristia tem que ter um altar. Tá? Que o bispo, né, ele faz lá, inclusive, né, toda a igreja, quando é construída, o bispo, né, abençoa o altar que vai ser celebrado o sacrifício de Cristo. O sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. A gente reza isso em toda a oração eucarística, né? O padre fala, né? Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Efetua-se a obra da nossa redenção. Olha que coisa bonita. Então, gente, por que a igreja celebra o sacrifício de Cristo? Torna presente para a nossa salvação. Não é? Para a gente participar do sacrifício de Cristo que nos salva. Não é? É o que São Paulo fala lá em Colossenses 1:24. Não é? Aquilo que falta a paixão de Cristo, a gente celebra na igreja. Não é? No corpo de Cristo que é a igreja. Por isso que Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Até o dia que eu voltar, até na parousia, já não vai precisar mais. Porque aí Jesus já vai estar presente. Então a igreja vai celebrar a Eucaristia até Jesus voltar. Por isso que todo dia a igreja celebra. Só não tem missa na sexta-feira santa, que eu já expliquei. Agora o parágrafo 1365. Por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia, significa ação de graças, é também um sacrifício. Olha aí, tá vendo? Por isso, gente, que eu falei que não se deve bater palmas na missa. Porque é um sacrifício. Você vai participar do sacrifício de Cristo e bater palma? Entendeu? Então, por isso que o missal romano não fala em palmas. O caráter sacrificial da Eucaristia é manifestado nas próprias palavras da instituição. Isto é o meu corpo que será entregue por vós, Jesus falando. E este cálice é a nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós. Lucas 22, versículos 19 e 20. Na Eucaristia, Cristo dá este mesmo corpo que entregou por nós na cruz, o próprio sangue que derramou por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Então, o mesmo corpo e o mesmo sangue que Jesus derramou na cruz está na Eucaristia. Tá vendo? Então, ali na Eucaristia você recebe corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Olha como que é sério. Não é símbolo, como os irmãos protestantes dizem e o Lutero falava. Não. É. O corpo de Cristo é o sangue, esse mesmo corpo, esse mesmo sangue que, né, Jesus derramou na cruz por nós, está ali na Eucaristia, no milagre que a igreja chama de transubstanciação. Então não é símbolo, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Por isso que a gente, né, pode comungar só numa espécie só, é outra coisa que muita gente não entende. Por que a gente só recebe a hóstia e não recebe o sangue, não recebe o vinho? Não é? Mas quem recebe a hóstia recebeu Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Entendeu? Então a igreja entendeu que não precisa dar o vinho também junto, porque vai demorar mais, o vinho pode estragar, o vinho pode cair no chão, depois não tem como pegar. A hóstia, se cair no chão, você pode pegar. E o vinho? E aí seria uma profanação, é o sangue de Cristo. Não é? Até que todo mundo for beber o vinho também, a missa vai demorar 2, 3 horas. A hóstia já é mais fácil. Entendeu? Então por isso que a igreja, né, mas não é proibido, não. Se a igreja quiser dar o pão e o vinho, pode, não tem problema, tá? Você pode comungar nas duas espécies, ou só o pão ou só o vinho. Jesus está presente inteiro no pão, inteiro no vinho, ok? Então pode ser só o pão, pode ser só o vinho e pode ser os dois. Tem gente que não pode o glúten, tem gente que é celíaco, né? Não pode ter contato com glúten, pode beber só o vinho, aí não precisa tomar hóstia.
Entendeu? Então, gente, a gente tem que entender uma coisa, tá? Jesus está presente naquele pão e naquele vinho. Foi o que eu falei na aula passada, né? O amor de Deus por nós é tão grande que ele realmente se fez um pedaço de pão. Por quê? Porque nos ama, porque quer estar não só junto com a gente, mas dentro de nós. Por isso que Jesus fala, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha só que coisa. Não existe comunhão maior do que essa. Tá? Só existe na igreja católica. Né? Não tem na igreja protestante. Tá? Lá é só um símbolo, né? Mas não é Eucaristia. Lá não tem Eucaristia. Tá? Então, se você participar de uma ceia numa igreja protestante, você não está recebendo, né, o corpo de Cristo. Lá é só um símbolo. Até porque também eles não têm o sacramento da ordem. Para ver a Eucaristia tem que ter o sacramento da ordem. Tá? Então esse é o parágrafo 1365. Agora o 1366. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício porque representa, ou seja, torna presente o sacrifício da cruz. Por dele é memorial e porque aplica os seus frutos. Olha aí. Os frutos da Eucaristia dependem de mim. A Eucaristia não depende de mim, acontece. O milagre da transubstanciação não depende de mim, nem do padre. Tá? Se o padre falar aquelas palavras ali, o milagre acontece, independente se o padre é santo ou ele é pecador. Agora, os frutos da Eucaristia aí depende da pessoa. Né? Se ela for lá receber de qualquer jeito, não vai dar fruto. Por isso que a gente tem que receber a Eucaristia, né? Primeiro se arrepender dos pecados e se confessar. Cristo, nosso Deus e Senhor, ofereceu-se a si mesmo a Deus, Pai, uma única vez. Aí, o catecismo está dizendo mesmo que a Bíblia. Não é uma repetição, é o mesmo sacrifício. Morrendo como intercessor sobre o altar da cruz, a fim de realizar por eles, os homens, uma redenção eterna. Por isso que na Sexta-feira Santa a gente beija a cruz. Tá? Ali Jesus nos salvou. Ok? Todavia, como sua morte não devia pôr fim ao seu sacerdócio, está lá em Hebreus 7, 24 a 27, na última ceia, na noite em que foi entregue, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, quis deixar a igreja, sua esposa, muito amada, um sacrifício visível, como reclama a natureza humana, em que seria representado, ou seja, feito presente, o sacrifício cruento, ou seja, sem derramamento de sangue. Tá? Então, ali na Eucaristia, Jesus, né, é o sacrifício de Cristo sem derramamento de sangue. Cristo não sofre mais. Ok? Cruento, que ia realizar-se uma vez por todas, uma única vez na cruz. Sacrifício este cuja memória haveria de perpetuar-se até o fim dos séculos. 1 Coríntios 11, 23. E cuja virtude salutar haveria de aplicar-se à remissão dos pecados que cometemos a cada dia. Foi o que eu falei. Isso quem falou foi o Concílio de Trento, para combater, né, o senhor Lutero, que começou a dizer que não existe Eucaristia, que Jesus não está presente na Eucaristia, que é só um símbolo, é só uma memória, mas Jesus não está presente ali no pão e no vinho. Está. Tá? Então, o mesmo sacrifício de Jesus na cruz, né, é o mesmo sacrifício ali na Eucaristia, só que agora sem derramamento de sangue. Ok? Para a remissão dos pecados, né, para nos dar a salvação. Por isso nós comungamos. Não é? Como eu já falei, não podemos comungar de qualquer jeito. Tá? Tem que estar preparado. Então não é qualquer pessoa que pode receber a Eucaristia. Não é? Tem que estar vivendo de acordo com, né, com a vontade de Deus, os 10 mandamentos. Por isso que, por exemplo, uma pessoa que não é casada na igreja não pode comungar, porque está vivendo, né, em pecado. Não é? Aí você suja o corpo de Cristo, porque Deus é santo. Né? Então, ninguém é digno de receber a Eucaristia. Ninguém é. Mas, né, se você faz um exame de consciência, se arrepende, né, por isso que a igreja exige, para receber a Eucaristia, a igreja exige a confissão. Se o pecado foi grave, né, porque se o pecado não foi grave, o ato penitencial da missa perdoa.
Isso é um pecado venial. Tá? Agora, se é um pecado mortal, né, que infringe, por exemplo, os 10 mandamentos, aí não, aí você precisa se confessar para receber a Eucaristia, senão você suja o corpo de Cristo. Aí São Paulo fala uma coisa pesada lá na carta aos Coríntios. Aquele que come e bebe o corpo de Cristo sem se examinar, de qualquer jeito, come e bebe a própria condenação. Então é preferível você não comungar do que comungar em pecado mortal. Não é? Então por isso que a igreja ensina. Se você tiver em pecado, vá se confessar primeiro, para depois você comungar. Ok? Agora o parágrafo 1367. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Tá vendo? É o mesmo. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes. Tá vendo? Então, só o sacerdote, pelo sacramento da ordem, tá? O sacerdote, gente, é o padre, tá? O bispo ou o papa, né? Nem o diácono pode celebrar a Eucaristia, tá vendo? Então, tem que ser o sacerdote que celebra na pessoa de Jesus. Tá vendo? E Jesus não era casado. Né? Então, por isso que só o padre pode celebrar a Eucaristia. Se não tiver padre, não tem Eucaristia. Tá? Só o padre pode consagrar. Tá? Ou o bispo, ou o papa. Né? Então, pelo ministério dos sacerdotes, tá? Que se ofereceu a si mesmo, então, na cruz. Então, Jesus está presente ali na Eucaristia, na pessoa do sacerdote e nas espécies do pão e do vinho. Tá? Então, o padre, quando ele celebra a missa, ele está celebrando na pessoa de Jesus, sem ser Jesus. O padre não é Jesus, ele está celebrando na pessoa de Jesus. Por isso que ele pode fazer a consagração. As mãos dele são ungidas para fazer a consagração. Milagre da transubstanciação. Ok? Apenas a maneira de oferecer, né, que é diferente. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo uma vez, de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. É o que eu já expliquei. No sacrifício ali do Calvário, né, Jesus derramou todo o seu sangue por nós. Né? Ali na missa não. Ali na missa Jesus já não sofre mais, como lá no Calvário. Tá? Então ali de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue. Ok? Mas é o mesmo sacrifício de Cristo. Por isso que ele fala, fazer isto em memória de mim. Ok? Tornar presente, mas sem dor, vamos dizer assim. Ok? Aí você vai me dizer assim, mas eu não entendo. Mas não é para entender mesmo, é um mistério. Tudo na vida de Jesus, gente, é um mistério. Tá? Deus é um mistério, a igreja é um mistério, os sacramentos são um mistério. Já falei como que Deus pode estar num pedacinho de pão. Ninguém vai entender isso. Não é? Não adianta, não adianta. Eucaristia, gente, ou você crê ou você não crê. Tá? Não tem meio termo. Eu creio porque Jesus disse, isto é o meu corpo. Mas tem aparência de pão, tem gosto de pão. Entendeu? Mas não é pão. Entendeu? Porque eu creio em Jesus Cristo. Jesus disse. Se Jesus disse, eu vou duvidar. A igreja simplesmente está obedecendo Jesus. É o que diz o catecismo. A igreja é a esposa de Cristo. Então a igreja está obedecendo o seu esposo, que é Cristo. E Cristo não mente. Cristo é Deus. Tá? Então eu creio por isso. Agora o parágrafo 1368. A Eucaristia é também o sacrifício da igreja. Olha aí. Então, né, é o que eu venho falando, gente. Você não pode separar Cristo da igreja. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Então, né, por que tem que ser na igreja para você receber o Cristo? Você só recebe o Cristo fora da igreja se você estiver doente. Mas todos os sacramentos têm que ser na igreja, tem que ser ao vivo. Porque não é só você se encontrar com Deus, não é só Deus. Né? O católico é um ser comunitário, como eu falei. Você tem que ir para a assembleia. Né? Você tem que congregar, né, na igreja, com os irmãos. Tá? A igreja não foi feita ali para ficar de enfeite. Não, é para a gente, né, ser nós somos povo de Deus, a família de Deus.
E aonde que isso aí aflora? Na igreja. E principalmente na missa, que é o sacrifício de Cristo por excelência. Tá? Por gente, que a missa não pode ser comparada com nada. Nem com o culto protestante, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes. Não é a mesma coisa você ir, né, num culto de você ir numa missa. A missa é o sacrifício de Cristo. O culto não tem nada a ver. Como eu falei aqui, o padre representa o próprio Cristo. O pastor não tem nada a ver. Então é por isso que o pastor lá faz o que ele quer, escolhe a leitura que ele quer. Eu respeito, tá, gente? Eu respeito todas as religiões. Eu estou dizendo que ninguém pode achar que é a mesma coisa. Ah, eu vou de dia, eu vou de manhã, eu vou na missa e à noite eu vou no culto. Não, senhor. Você tem que fazer uma escolha. Ou você vai no culto ou você vai na missa, porque não é a mesma coisa. Não. Deus é um só, mas a forma de cultuar a Deus é diferente. Para nós aqui é totalmente diferente do culto protestante. Tem nada a ver. Não é uma reunião onde a gente vai ler a Bíblia, não tem nada a ver. Lá é uma reunião onde, né, as pessoas têm a fé, têm a palavra de Deus. Tudo válido, para eles é tudo válido, mas o católico não pode participar, não tem nada a ver com a nossa fé. Aqui não, aqui nós vamos participar do sacrifício de Jesus que se torna presente e eu vou comungar. Eu vou receber Jesus. Lá eu não vou receber Jesus, vou receber um símbolo. É um pão comum. Entendeu? Então, gente, não podemos comparar a missa com nada. A igreja, que é o corpo de Cristo, já vem falando isso aqui, São Paulo diz isso na carta aos Coríntios. A igreja aqui, gente, com I maiúsculo, tá? Estou falando da instituição. Tá? A igreja, quando eu falo igreja com I maiúsculo, é a instituição, que é santa. Tá? Pecador somos nós que formamos a igreja, os membros. Mas a igreja aqui que eu estou falando é o corpo de Cristo, é a instituição que Jesus fundou lá em Mateus 16. Que não tem erro, tá? E é santa. Não, a igreja não é santa e pecadora, não. A igreja é santa, formada de homens pecadores. Tá? Qual é a parte que a igreja não erra? É a doutrina. Os pecados dos filhos da igreja não altera a doutrina da igreja. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Então a igreja aqui está com letra maiúscula, a instituição, que é o corpo de Cristo, participa da oferta da sua cabeça, ou seja, Cristo. Então a esposa participa da mesma coisa que o seu esposo. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. Por isso que na oração eucarística, o padre pede pela igreja, pelo papa, os bispos. Nós que somos igreja, os leigos. Repara para você ver. Tem a parte lá que o padre pede pela igreja, que é a sua esposa. Então ela une, a igreja une aqui na terra, né, ao seu esposo lá no céu. É o que o Scott Hahn fala naquele livro, O Banquete do Cordeiro. Não é? Ela se une à sua intercessão junto ao Pai por todos os homens. Olha, então a igreja pede por todos os seus filhos. Aqueles que são da igreja e aqueles que não são da igreja. Para que venham, para que voltem. Aquele que saiu, volte, e aquele que ainda não é, vem. Não é? Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos membros de seu corpo. Então, nós oferecemos também, junto com Cristo, é o que São Paulo fala lá em Colossenses 1:24. Todos nós oferecemos também, né, a nossa vida, não é? Junto com o sacrifício de Cristo. Ok? A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho são unidos aos de Cristo e a sua oferenda total e adquirem assim um valor novo. O sacrifício de Cristo presente sob o altar dá a todas as gerações de cristãos a possibilidade de estarem unidos à sua oferta. Por isso que o padre coloca aquela gotinha de água ali no cálice de vinho. É a nossa humanidade, a humanidade de Cristo e a nossa humanidade, né, unida ao sangue de Cristo, a divindade de Jesus. Tá? Por isso que o padre coloca aquela gotinha de água simbolizando também a nossa humanidade, unida ao sacrifício de Cristo. Então, gente, por isso que a igreja ensina que você tem que fazer a sua ação de graça quando você estiver comungando. Oferecer, agradecer a Deus e oferecer também todos os seus sofrimentos, pedir pela igreja, pelo Papa, não é? Porque ali você está unido, você está ali unido
a Cristo, o corpo de Cristo. Você está ali na igreja, que é o corpo de Cristo, e você faz parte. Então ali você se une, não é, ao sacrifício de Cristo e também, né, ao seu sacrifício. Quem não as tem? Né? Então ali é a hora de você pedir, agradecer, não é? E oferecer também para a salvação do mundo, não é? Pela conversão do mundo. Até mesmo os seus sofrimentos. Quem não os tem? Eu tenho. Você também tem. Então ali você pode fazer essa oração na hora que você estiver comungando. Eu ofereço o meu sofrimento unido ao sacrifício de Cristo, ao sofrimento de Cristo na cruz, para salvar o mundo. Não seja uma pessoa egoísta. Eu vou salvar só a minha família e o resto que se dane. Não. Aí Deus não vai ouvir sua oração, porque é uma oração egoísta. Né? Não, peça para o mundo, gente, para a salvação do mundo. E o mundo precisa de salvação. E só Cristo é o Salvador. Então ali você, né, se une, né, ao nosso Senhor e Salvador, para que o sacrifício dele é o que nós pedimos no texto da misericórdia. É o que São Francisco pedia lá quando ele comungava. Né? Pelo vosso santo sacrifício remistes o mundo. Pela vossa santa cruz remistes o mundo. Não é? Então, gente, vamos pedir, né, para que nosso sacrifício de Cristo possa ajudar a salvar o mundo. Não é? Nas catacumbas, a igreja é muitas vezes representada como uma mulher em oração, nas catacumbas de Roma, no começo da igreja, que a missa era celebrada no cemitério de Roma. As catacumbas é o cemitério de Roma, ok? Porque na época não tinha igreja igual tem hoje, porque era a perseguição dos imperadores romanos, né, a igreja, só depois que o Constantino proibiu isso. Então, nas catacumbas de Roma, a igreja é muitas vezes representada como uma mulher em oração, com os braços largamente abertos, em atitude orante. Né? Como Cristo que estendeu os braços na cruz, ela se oferece e intercede por todos os homens, por meio dele, com ele e nele. Olha aí, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós falamos isso em toda a missa. Não é assim que o padre fala? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para... Ali, né, a igreja toda está em oração pedindo, né, por Cristo para, né, salvar o mundo. Não é? É muito bonito. Então a gente tem que interceder, gente, né, para que a conversão, né, daqueles que não são cristãos e para aqueles que saíram também da igreja para voltar. Não é? Então, a gente precisa muito é o que eu venho falando, a questão da oração de intercessão. Então, Jesus não é o único intercessor, Jesus é o único salvador. Mas todos nós podemos e devemos fazer oração de intercessão, pedir uns pelos outros, ok? Esse é o parágrafo 1368. Agora, o 1369. A igreja inteira está unida à oferta e a intercessão de Cristo. Gente, isso para mim é o que mais me faz ser católico, é isso aqui. A igreja, gente, é uma coisa só. Eu venho falando sobre isso, tá? A mesma missa que é celebrada aqui em Itaperuna é celebrada lá no Japão, nos Estados Unidos, é a mesma. O evangelho é o mesmo, né? As leituras são as mesmas, não só no domingo, todos os dias. É uma unidade, é uma igreja só. Não é que cada um faz o que quer. Não. Né? É uma unidade, vamos dizer assim. É muito bonito. É isso que me faz ser católico. Tá? Então a igreja inteira está unida à oferta e à intercessão de Cristo. Então, gente, olha que coisa bonita. Quando a gente está celebrando a missa aqui, está todo mundo celebrando junto. Aqui em Itaperuna, no Rio, São Paulo, no Brasil e no mundo. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Todo mundo unido numa mesma fé. Aqui em Itaperuna, né? Eu participo aqui na Matriz. Mas se você for na São Benedito é a mesma coisa. Né? Na Santa Rita, na Nossa Senhora de Lourdes, na Nossa Senhora das Graças, de Fátima. É uma coisa só. A missa é uma só. O Evangelho é o mesmo. Não é? Gente, isso é lindo demais. Isso me dá uma alegria de ser católico muito grande. Encarregado do ministério de Pedro na igreja, o Papa está associado a cada celebração da Eucaristia, em que ele é mencionado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal.
A Igreja Universal, gente, não é do Edir Macedo, não. A Igreja Universal é a Igreja Católica. Você sabia que a palavra católico significa universal? Até isso o Edir Macedo copiou da gente. Paciência, o problema é dele. Mas a Igreja Universal aqui é a Igreja Católica. Tá? Então, gente, nós temos que estar unidos ao nosso pastor. Unido ao Papa. Tá bem claro aqui. Ministério de Pedro na igreja. Pedro com letra maiúscula. O Papa, com letra maiúscula, parágrafo 1369. Acompanhe aí. O Papa está associado a cada celebração da Eucaristia em que ele é mencionado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. Então, gente, se não estiver unida ao Papa, esquece. Se a igreja que você frequenta não estiver unida ao Papa, fuja dessa igreja. Saia dessa igreja. O Papa é nosso fator de unidade. Se você não obedece o Papa, meu irmão, você tá na igreja errada. Você não está na igreja de Pedro. Aí me desculpe falar com você, mas você não é católico. Ou você é protestante ou você é de outra igreja, mas não é a igreja católica universal. Pode ser da igreja ortodoxa, que não obedece o Papa. Pode ser protestante ou de outra igreja, mas igreja católica, apostólica, romana tem que estar em comunhão com o Papa. Seja ela qual for, de qual paróquia for, de qual congregação for, não interessa. Eu, graças a Deus, eu sempre participei aqui na Matriz, depois fui para Santa Rita, agora estou de volta na Matriz. Obediência total ao Papa. No dia que eu for numa igreja, que eu ver lá que a pessoa não obedece o Papa, eu saio dessa igreja. Eu quero ficar na igreja de Cristo, a igreja que Jesus fundou sob Pedro e os apóstolos. É essa igreja que eu quero ficar. Não quero ficar na igreja do homem, que o homem fundou. Não, essa igreja eu não quero ficar. Tá? Quero na igreja que Jesus fundou. Mateus 16, 18, 19. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas, a minha igreja. Artigo definido e singular. Mas como é que eu sei que é a igreja de Cristo? Sob esta pedra. Que pedra é essa? É Jesus? A pedra invisível é Jesus. Mas ali ele não estava falando dele, ele estava falando de Pedro. João 1,42, lê lá. Jesus trocou o nome dele de Simão para Pedro, quer dizer, Kefas, pedra. Então a pedra que Jesus edificou a igreja é Pedro. Eu vou te dar as chaves, ou seja, o poder de abrir e fechar. É o que eu venho falando. Não interessa se o Papa é simpático, se não é. Eu não vou falar mal dele, é problema dele. Agora, eu estou em comunhão com ele. Eu estou em comunhão juntinho com o Papa. Se não for, para mim não vale. Eu devo obediência ao Papa. Se ele fizer alguma coisa errada, tem alguém que vai julgar. É Deus. E o julgamento dele vai ser muito mais severo do que o meu. Muito mais do que o meu. Mas não sou eu que vou julgar o Papa. Tá? O bispo do lugar é sempre responsável pela Eucaristia, mesmo quando é presidida por um presbítero. O que é um presbítero? Um padre. A palavra correta, gente, é presbítero. Padre é uma palavra carinhosa, mas o correto é presbítero. Então, o padre tem que estar unido ao bispo e o bispo unido ao Papa. Olha só que coisa linda. Tá vendo? Na igreja, gente, tem uma hierarquia de cima para baixo. É o Papa, os bispos e o padre. Então, o padre obedece o bispo obedece o Papa. Então, aqui na nossa diocese de Campos, nós temos o nosso bispo, Dom Roberto Francisco, desculpa. O bispo Dom Roberto Guimarães é o emérito, está aposentado, inclusive, está doentinho, vamos rezar por ele, me batizou, casou meus pais, eu quero que Deus o visite agora, vamos rezar por Dom Roberto Guimarães, bispo aposentado emérito, mas o nosso bispo é Dom Roberto Francisco, que vem celebrar aqui a Crisma todo ano pra gente. Não é? Aí, então, o bispo obedece o Papa, que é Pedro. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Todos os bispos são sucessores dos apóstolos, dos outros apóstolos. E o Papa é sucessor de Pedro. Se você for subindo, você vai chegar lá em Pedro. Se o seu bispo for subindo, vai chegar lá nos apóstolos. Ok? Então, é bem claro aqui. Seu nome é nela pronunciado para significar que é ele quem preside a igreja particular
em meio ao presbitério e com a assistência dos diáconos. Olha aí, então é a hierarquia da igreja, tá vendo? Então, abaixo do Papa, bispos, padres, diáconos abaixo. Mas o diácono também faz parte da hierarquia. Não estou desmerecendo os diáconos, não. O diácono também faz parte da hierarquia da igreja. Tá? Então, diácono é o primeiro grau, padre, bispo e o Papa, né, é o nosso chefe. Tá? Então, o diácono também faz parte da hierarquia da igreja. Ok? O diácono pode celebrar batismo, matrimônio, não é? O diácono pode celebrar, não tem problema nenhum, ok? A comunidade intercede assim por todos os ministros que por ela e com ela oferecem o sacrifício eucarístico. Então, gente, o padre pode oferecer o sacrifício eucarístico, o bispo e o papa. O diácono já não pode celebrar a Eucaristia, tá? O diácono só pode celebrar batismo e matrimônio. Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, crisma. Aí não, aí tem que ser o sacerdote, ok? Esse é o... não, ainda tem mais um pedacinho. Que se considere legítima só esta Eucaristia, que se faz sob a presidência do bispo. Olha só, hein? Vou ler bem devagar. Que se considere legítima só esta Eucaristia, que se faz sob a presidência do bispo, tá? Ou daquele a quem este encarregou. Quem? O sacerdote, tá? Então, o bispo, ele ordena o sacerdote, tá? Então, o sacerdote também pode oferecer o sacrifício eucarístico, ok? Mas se o bispo estiver presente, quem tem que celebrar é o bispo. Se o bispo não estiver presente, aí pode ser o padre. Se o papa estiver presente, aí é o papa. Né? Tem uma hierarquia aí, ok? É pelo ministério dos presbíteros, ou seja, do padre, que se consuma o sacrifício espiritual dos fiéis, em união com o sacrifício do Cristo, único e mediador, oferecido em nome de toda a igreja na Eucaristia, pelas mãos dos presbíteros, ou seja, dos padres, né? De forma incruenta e sacramental, até que o próprio Senhor venha. Então, é o que eu já falei, não é? Se não tiver padre, não tem Eucaristia, tá? O diácono pode celebrar o ministério da palavra, o leigo pode também celebrar, né, o ministério da palavra, mas não é missa. Não tem consagração, ninguém pode fazer consagração. A transubstanciação tem que ser o sacerdote. Então, se não tiver padre, tiver ali só um diácono ou um leigo, aí pode ser até um homem ou uma mulher, não tem problema, aí pode fazer a celebração da palavra, pegar a Eucaristia lá no sacrário que já está consagrado e dar para o povo. Tá? Aí não é consagração, aí já pega lá uma hóstia que já está consagrada e dá para o povo. Ninguém pode consagrar. Um leigo não pode, nem o diácono. Aí pode, né, pegar lá do sacrário e dar para as pessoas comungarem, ok? Esse é o parágrafo 1369. O 1370 diz assim: a oferenda de Cristo une-se não somente os membros que estão ainda na terra, mas também os que já estão na glória do céu. Eu já falei, é uma igreja só. São 3 estados de igreja. Aqui na terra, que a igreja chama de militante, a igreja do céu, tá? Que é a igreja triunfante, e também a igreja do purgatório, padecente, é uma igreja só. Então, ali na Santa Missa, nós nos unimos à igreja do céu. Tá? Em comunhão com a Santíssima Virgem Maria, e fazendo memória dela, assim como de todos os santos e santas, que a igreja oferece o sacrifício eucarístico. Então, você pode ver que a igreja fala, né, em toda a missa, não é? Em comunhão com a Virgem Maria, com os anjos e santos. Tá? Então é uma igreja só, igreja do céu e igreja da terra. Então, gente, para quem fala aí que não tem santo no céu, então não é católico, porque aqui diz bem claro.
olha aí, em comunhão com a Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria, tá? Todos os santos e santas, não é? Que a igreja oferece o sacrifício eucarístico. Então, esse pessoal que fala que não tem ninguém no céu, então, né, não é católico. Para nós católicos tem muita gente no céu. Graças a Deus, para interceder por nós. Na Eucaristia, a igreja com Maria, tá vendo? Com Maria, está como que aos pés da cruz, unida à oferta e à intercessão de Cristo. Olha aí, tá vendo? Então, a igreja está unida a Maria, junto com ela. Tá? Então, por isso que a gente já falou aqui várias vezes, quando a igreja se ajoelha, por exemplo, diante de uma imagem de Maria, não é para adorar Maria, é para rezar com Maria. Entendeu? Então, ali na missa, nós rezamos com Maria, os anjos e os santos, pedindo a sua intercessão para que, né, o reino de Deus aconteça. E nós falamos, vem Senhor Jesus. Nós pedimos também a vinda de Jesus. Não é? Esse é o parágrafo 1370. Agora, 1371. O sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos, todos aqueles que já morreram. Por isso que você pode mandar celebrar a missa por todos aqueles que já morreram. Parágrafo 1371. Vou repetir. O sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos. Então a missa, o sacrifício de Cristo é oferecido também para aqueles que já morreram. Aí você vai me perguntar, mas para quê? Porque se eles estiverem no purgatório, para que dali eles possam ir para Deus, para o céu. Eu não sei onde estão as pessoas que morreram, eu não sei. Então a igreja reza por todos. Por isso que a igreja reza por todos os mortos, até aqueles que se suicidaram. Antigamente a igreja não rezava, hoje a igreja reza. Porque hoje a igreja entendeu que muitas vezes a pessoa não tem culpa. Entendeu? Que morreram em Cristo. Olha aí, tá vendo? Que morreram em Cristo e não estão ainda plenamente purificados. Por isso que eu falei que é uma igreja só. A igreja da terra, do purgatório, e a igreja do céu é uma igreja só. Para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. Acabei de explicar. Então a igreja, por que a igreja reza pelos mortos? Para que, se eles estiverem no purgatório, que dali eles vão para o céu. Os meus parentes, por exemplo, eu não sei onde estão os meus parentes que já morreram. Queira Deus que eles estejam no céu, mas eu não posso garantir. Se estiver no inferno, não tem jeito mais. Mas se estiver no purgatório, dali, para eles irem o mais rápido possível para Deus. Entendeu? Então, por isso que nós rezamos por aqueles que já morreram. Porque eles, gente, não podem mais fazer nada por eles. Tá? Então, quem pode ajudar eles somos nós, com as nossas orações. Ok? Enterrai este corpo, aonde quer que seja, não tenhais nenhuma preocupação por ele. Tudo o que vos peço é que vos lembreis de mim no altar do Senhor, aonde quer que estejais. Santa Mônica, antes de sua morte, e Santo Agostinho ao seu irmão. Em seguida, oramos, né, pelos santos padres e bispos que faleceram e, em geral, por todos que adormeceram antes de nós, acreditando que haverá muito grande benefício para as almas, em favor dos quais a súplica é oferecida, enquanto se encontra presente a santa e terrível vítima. Ao apresentarmos a Deus as nossas súplicas pelos que adormeceram, ainda que fossem pecadores, nós apresentamos o Cristo imolado por nossos pecados, tomando propício para eles e para nós, o Deus amigo dos homens. Então, gente, aqui é uma oração de São Cirilo de Jerusalém, um bispo da igreja. Tá? Fazendo uma oração, né, por aqueles que já morreram. Então, gente, você que é católico pode mandar celebrar a missa por todos os seus parentes que já morreram. Não tem problema. Não importa se suicidou, se não suicidou, não importa. Tá? Mas o importante, né, é você oferecer a Santa Missa por eles. Né? Quer coisa melhor do que o sacrifício de Cristo? Não é? Então, né? Então, mas a pessoa de outra religião falou que não tem nada a ver, não importa, né, que já morreu. Não dê ouvido a pessoa de outra religião. Você é católico, você não é de outra religião. O católico pode e deve mandar celebrar a missa. A igreja celebra a missa de 7º dia, de mês, de ano, não tem problema nenhum. Pode e deve fazer. Último de hoje, gente, 1372. Santo Agostinho resumiu admiravelmente esta doutrina, que nos incita a uma participação cada vez mais completa
no sacrifício de nosso Redentor, que celebramos na Eucaristia. Santo Agostinho, gente, é o maior doutor da igreja, junto com São Tomás de Aquino, tá? Esta cidade remida toda inteira, isto é, a Assembleia, que é a igreja, e a sociedade dos santos, santos, gente, não é só aqueles canonizados, não, todos nós, santo quer dizer separado, é oferecida a Deus como um sacrifício universal pelo sumo sacerdote, que é Cristo, né? Por isso que ele é a ponte, o mediador, né? Que sob a forma de escravo, chegou a ponto de oferecer-se por nós em sua paixão, para fazer de nós o corpo de sua cabeça tão grande, ou seja, a igreja. Este é o sacrifício dos cristãos, em muitos ser um só corpo em Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5, tá vendo? Por isso que a igreja é uma só. E este sacrifício, a igreja não cessa de reproduzi-lo no sacramento do altar, bem conhecido pelos fiéis, onde se vê que naquilo que oferece, se oferece a si mesmo. Então, gente, é uma explicação aí de Santo Agostinho sobre o santo sacrifício da missa, tá? Espero que você tenha gostado, tem mais ainda, vamos continuar na próxima aula, tá? Mas nada, gente, se compara ao sacrifício da missa, nada. Que é celebrado, né? É pedido, a gente pede ali por todos, né? Pelos vivos e até pelos mortos, por todos, que é uma igreja só. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.